Olá, irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo bíblico. Queremos nos aprofundar na palavra de Deus, ela é muito preciosa e precisa do nosso interesse, do nosso cuidado para aprendermos mais dela. Então, muito bem-vinda a nossa querida irmã Ana Paula, esposa do Paulo, que já deu aula. Ela está presente, infelizmente só virtualmente, mas pelo menos está presente e vai nos dar essa aula. Obrigado, Ana Paula. Que Deus abençoe vocês. Eles estão em breve finalizarão, né? Não, estão já na reta final do seminário. Que Deus os abençoe e use para a sua glória e honra. Agradecemos. Então vamos ainda fazer uma oração. Vamos pedir também pelos pedidos que atuais, temos novidade do Robson, vocês vão ouvir do Rodrigo, o Caleb, e vamos orar pelo nosso irmão Walter, que teve uma queda, infelizmente, Deus o protegeu, mas infelizmente teve uma quebra de osso e ele está com dores, e vamos orar para que ele recupere 100% em breve. E vamos ajudá-lo como igreja, né? Não apenas em oração, nos importando mesmo que isso é precioso, né? Vamos cuidar uns dos outros. Agora eu gostaria de fazer uma oração e depois já libero para que a Ana Paula possa nos dar sua aula. A aula é de Deus, né? É sobre justificação. Vai ser muito proveitoso. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela aula que vamos receber agora. Abrimos nossos corações a Ti, a Tua palavra, para recebê-la, para pô-la em prática, para frutificar para Ti. Senhor nosso Deus, queremos Te servir nesse curto prazo que estamos aqui, estamos perante uma eternidade sem fim, com vida eterna já, e queremos Te servir por aqui de uma maneira profunda. Nos use, Senhor, nós pedimos que Tu nos uses de uma maneira bem real, onde Tu nos colocastes. Pedimos pelo nosso irmão Rodrigo, que ele melhore. Pedimos que ele não precise mais de oxigênio, que ele seja curado da Covid e que não haja mais sequelas. Pedimos pela família toda dele, que também todos possam ficar bem e amparados, se sentindo protegidos mesmo, que a Tua mão bondosa e poderosa se manifeste sobre eles e também que eles estejam realmente protegidos em Ti. Pedimos pelo Caleb, que ele possa melhorar, que essas dores possam sumir por inteiro. E pedimos pelo nosso irmão Walter, que Tu o abençoes também, proteja-o de sequelas, e pedimos que essas dores possam sumir totalmente, que ele possa ser restaurado em breve. E agradecemos pela Tua proteção, que nada pior aconteceu. Muito obrigado também por isso. Abençoe a ele e toda a sua família. Agora nós nos encomendamos a Ti, que a Tua palavra possa realmente transformar nossas vidas. Muito obrigado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom proveito. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Ana Paula. Eu sou seminarista aqui no CPCEB. Estou no 3º ano. Ano que vem já estou me formando. E eu sou casada com o Paulo, e que também está no 3º ano. E ele também teve a oportunidade de falar com os irmãos há algumas semanas atrás. Então, eu agradeço o convite. E hoje eu vou falar com vocês sobre justificação pela fé, que é uma doutrina muito maravilhosa sobre a obra de Cristo na cruz e que isso traz para nós hoje. Quais as implicações disso para nós? E no mês passado, dia 31, foi comemorada, né, a Reforma Protestante, e sempre se fala muito sobre Martinho Lutero, e uma das doutrinas muito famosas desse marco na nossa história é a justificação pela fé, e é o que eu vou falar com vocês hoje nessa noite. Martinho Lutero, para ele, a justiça era como um castigo. E ele, em um certo momento da vida dele, ele foi ler a carta de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, e ele chegou em Romanos 1, versículo 17, que diz assim: a justiça de Deus se revela no Evangelho.
E Lutero ficou se perguntando como? Como que a justiça de Deus se revela? Porque, como eu já disse, para ele, justiça era castigo. Então, a justiça de Deus era um castigo. E quando nós lemos os evangelhos, em nenhum momento nós vemos Jesus castigando, nós vemos Jesus ordenando castigo a ninguém. E o Espírito Santo iluminou a mente de Lutero naquele dia, iluminou a mente, iluminou o coração dele, que passou a entender que a justiça de Deus é igual ao perdão de Deus. E na Bíblia, o pecado é comparado a uma dívida. Perante as nossas dívidas, nós só temos duas opções. As duas opções ou nós pagamos pelos nossos pecados, ou nós somos perdoados pelos nossos pecados. E no nosso caso, pela misericórdia de Deus, nós fomos perdoados pelos nossos pecados, porque nós não podemos pagar. Nós não pudemos pagar. Alguém pagou por nós. Então, Jesus Cristo pagou o pecado por nós e assim nós ficamos com a opção de sermos perdoados por Deus. E isso é muito maravilhoso para nós. Então, eu vou começar também falando aqui sobre o que significa a palavra justificado. A palavra justificado significa ser inocentado, seja por um tribunal humano, seja por Deus, que é o juiz de toda a raça humana. A justificação é o ato de Deus declarar justo todo aquele que crê em Cristo. A justificação não é algo feito em nós, mas é algo que foi declarado sobre nós. Por exemplo, o médico declara ao paciente que ele está curado e o juiz diz ao réu que ele foi declarado inocente. O breve catecismo de Westminster responde à pergunta: o que é a justificação? Responde com essas palavras: justificação é um ato da livre graça de Deus, por meio da qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si, somente pela justiça de Cristo a nós imputada e recebida pela fé somente. A justificação pela fé, a mensagem do perdão gratuito de Deus a nós, não quer dizer que Deus seja indiferente ao pecado, não quer dizer isso. Não se trata simplesmente de que Deus nos perdoa, porque no final das contas o pecado não faz mal a Deus. Não é isso. Pelo contrário, Deus é santo e o pecado lhe causa repugnância. E a justificação é o lado forense, é o lado legal da salvação. E nós temos um problema permanente. Qual que é o problema? Nossa culpa ou o merecimento do castigo. Por quê? Porque nós não somos capazes por nós mesmos, não somos capazes de satisfazer as expectativas de Deus. Porque nós somos pecadores, nós já nascemos em pecado por causa de Adão. Então, todos nós temos essa culpa diante de Deus. E isso significa, justificação significa que Deus declarou a pessoa justa, como o juiz faz ao declarar um culpado, ao absolver um acusado. Então, algo que é muito importante de nós observarmos e sempre nos lembrarmos é que Deus não nos torna justos, Ele nos declara justos, porque isso não tira de nós a culpa, mas por causa de Jesus Cristo, pela obra de Cristo na cruz, nós fomos declarados justos. Então, nos olhos de Deus, nós somos justos. E por que a expressão somente pela fé? A Igreja Católica, bem antes da Reforma Protestante, ela dizia assim, no catecismo dela: a justificação é concedida pelo batismo, que é o sacramento da fé. E também fala que a justificação estabelece a colaboração entre a graça de Deus e a liberdade do homem. Ou seja, com base nesses textos da Igreja Católica, nós podemos afirmar que a Igreja Católica nunca confessou que os pecadores são justificados somente pela fé. Para Roma, os pecadores são justificados pela fé e pelas obras. Como nós lemos, a justificação é concedida pelo batismo, que é o sacramento da fé. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é somente pela fé. Não é pela fé e pelo batismo,
não é pela fé e pelas obras, não é pela fé e pela minha boa conduta, não é. A salvação é somente pela fé. Tanto que foi algo muito frisado, né? Muito frisado mesmo por Martinho Lutero, somente pela fé. E outra questão importantíssima é saber qual é o tipo de fé que faz com que nós sejamos salvos. Qual que é o tipo de fé que faz com que Deus justifique o homem? Vamos deixar que o próprio Jesus Cristo nos responda. No Evangelho de João, vários momentos, Jesus fala uma frase assim, ó, quem crê em mim? Quem crê em mim? Então eu vou ler com vocês 2 versículos, podem abrir aí, João capítulo 6, versículo 35 e o versículo 47. João capítulo 6, versículo 35, diz assim, declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Versículo 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Em outras palavras, a fé no Novo Testamento é a fé em Jesus para a vida eterna. Jesus mesmo já disse, quem crê em mim? Quem crê em mim? Se você observar o livro de João por várias vezes, Jesus fala isso. Então, a fé em Jesus que é a fé que irá nos justificar. Um versículo muito famoso, né? João 3,16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nele crê em quem? No Filho unigênito, Jesus. Então, aqui mais uma vez, Jesus falando. Quem nele crê? Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Então, essa é a fé que nós devemos ter para que sejamos salvos, sejamos justificados. E quais são os meios da justificação? A justificação ela só é possível por causa de Jesus Cristo e por causa da sua obra na cruz. O clássico versículo sobre a justificação, o clássico versículo dessa doutrina está em Romanos capítulo 5, no versículo 1, que diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 destaques nesse versículo, mediante a fé e por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós aprendemos com isto? Que a causa de Deus nos declarar justos não está em nenhum mérito nosso. Aliás, lá em Romanos capítulo 4, no versículo 5, o apóstolo Paulo declarou que Deus justifica o ímpio. Então, nesse versículo, Romanos 5:1, está a doutrina da justificação. Somos justificados mediante a fé e por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo não era possível que fôssemos justificados por Deus. Qual que é a ligação que há entre a morte de Cristo na cruz e a justificação? Nós precisamos lembrar que a ideia de salvação, a ideia bíblica de salvação significa substituição, ou seja, uma vida se paga com outra vida. Se nós não entendermos essa verdade bíblica, a doutrina da justificação pela fé não vai fazer sentido para nós. Então, nós temos que aprofundar mais um pouco nisso. Qual que é essa ligação? E houve uma espécie de permuta entre nós e Jesus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz assim, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, é aqui que entra a cruz. Foi sobre a cruz que Jesus tornou-se pecado por nós, porque Jesus é Deus e Jesus não tinha pecado. Então, o que nesse versículo fala? Ele não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado por nós, para que fôssemos justificados. Então, isso significa que Jesus se tornou uma oferta pelo pecado por nós. Lá em Levítico, está descrito vários tipos de oferta que o povo de Israel, vários tipos de ofertas que o povo de Israel tinha que oferecer a Deus no tabernáculo. E uma dessas ofertas era a oferta pelo pecado.
Então, quando pecavam contra Deus, pecavam contra o próximo, eles tinham que oferecer essa oferta, que era um sacrifício, tinha que fazer um sacrifício de um cordeiro perfeito. E assim, o sacerdote faria a expiação com o sangue para poder a pessoa ser perdoada dos pecados dela. Ou seja, só há perdão de pecados se tivesse a expiação do cordeiro perfeito e com o derramamento de sangue. Então, lá em Hebreus, fala que Jesus, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Ou seja, Jesus foi esse cordeiro perfeito. Jesus foi esse cordeiro que derramou o sangue de uma vez por todas para sempre, para nos perdoar dos nossos pecados. E Paulo também escreveu lá em Gálatas 3, no versículo 13, sobre isso. Ele disse assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito. Quando ele fala está escrito, é porque lá no Antigo Testamento já teve essa fala, né? Maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Então Jesus, não tendo pecado, ele se fez pecado, ele se tornou maldito por nós. Ele se ofereceu como um sacrifício perfeito por cada um de nós que cremos nele. Ele se fez pecado para que nós pudéssemos ficar livres do pecado. Gente, isso é muito maravilhoso. Pensar que Deus teve esse cuidado tão grande conosco e nos enviou o seu Filho para morrer por nós, para nos tornar justos. Porque nós temos a dívida, como eu já falei, nós temos a dívida. E só temos duas saídas. Ou nós somos perdoados dessa dívida, ou nós temos que pagar essa dívida. Mas Deus, ele tem repugnância com o pecado. Então Deus, ele é justo. Como que Deus ia nos perdoar sem fazer justiça? Como? Ele fez a justiça, mas ele fez a justiça no seu próprio Filho. A justiça que era para ele ter feito em nós. Nós que éramos para ter pago por isso, pago pelos nossos pecados. Nós que éramos para ter sido pendurados no madeiro. Nós que éramos para ter sido considerados malditos. Mas Jesus passou por isso em nosso lugar. Isso é muito, muito precioso de estudar, muito precioso de se entender, porque é maravilhoso demais. E aí nós podemos fazer uma pergunta ao apóstolo Paulo. Como a morte de Cristo o capacitou a suportar a maldição por nós e fazer esse pecado por nós? Lá em Romanos 6:23, Paulo responde isso. A morte é a maldição da lei e o salário do pecado. Então, algo que é muito, muito interessante é, se nós estamos unidos a Cristo, então nós morremos com Ele. No Novo Testamento, em vários momentos nas cartas de Paulo, nós podemos ver a expressão em Cristo, em Cristo, em Cristo. E se nós cremos em Cristo, nós estamos nele. E se nós estamos nele, nós morremos juntamente com ele. Se Cristo morreu a minha morte e eu estou em Cristo, Deus me vê como se eu tivesse morrido com Cristo. Olha que maravilhoso. Vocês conseguem entender? Tendo morrido e ressuscitado com Cristo, todas as exigências da lei foram satisfeitas e nós nos tornamos libertos. Não é um jogo de palavras, mas nós devemos interpretar corretamente isso. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando é a Bíblia. É a Bíblia. Estamos em Cristo. Estamos crucificados com Cristo. Quando Deus nos olha, Ele não vê os nossos pecados. Ele vê Cristo em nós. E Cristo foi o sacrifício perfeito. Se nós estamos nele, nós morremos juntamente com Ele. Só que para o juiz, que no caso aqui é Deus, declarar-se o réu justificado, inocente e não culpado, dois fatos precisariam acontecer. Primeiro, teria que se comprovar que o réu realmente não cometeu o crime.
apesar de todas as acusações. E segundo, se o crime fosse comprovado, tinha que cumprir a pena. E somente depois de ter cumprido a pena é que poderíamos estar livres para viver em sociedade. Não é assim que funciona? Então, para ser justificados por Deus, 2 fatos têm de acontecer. Primeiro, o perdão da pena. Segundo, a imputação da justiça. Vou explicar. A pena para o pecado é a morte. Para nós sermos salvos, para nós sermos justificados, essa pena ela tem que ser removida primeiro. Então, essa pena tem que ser abolida, tem que ser removida. E nós já vimos que Cristo morreu a nossa morte. Romanos 6,7 diz assim: porquanto quem morreu está justificado do pecado. E o que significa imputação da justiça? Imputação da justiça significa que a justiça de Deus exige que a pessoa não cometa mais o mesmo pecado, senão ela vai ser condenada novamente. E aí a gente pensa, como é que a gente não vai pecar mais? Não, fomos livres desse pecado, mas nós não podemos cometer esse erro de novo, senão nós vamos ser condenados. Como que a gente vai fazer isso? Sendo que nós somos pecadores e a nossa natureza é caída. Enquanto nós vivermos nessa terra, nós seguiremos pecando, infelizmente. Por quê? Como é que nós vamos fazer isso? Então, por isso que Paulo diz várias vezes que Cristo é a nossa justiça. Porque Cristo pagou a nossa conta. Por isso que eu falei para vocês que quando Deus olha para nós, Ele não vê os nossos pecados, Ele vê a obra de Cristo na cruz por nós. Por isso que eu lembro que quando eu era mais nova, eu sofria tanto. Eu ficava pensando, gente, mas eu tenho que ser santa. Eu não consigo ser santa, porque eu peco todo dia, toda hora, e eu me arrependo, peço perdão a Deus. Eu sei que Deus me perdoa os meus pecados, mas eu continuo pecando. Eu nunca vou para o céu. Eu achava isso. E quando eu entendi essa doutrina, eu entendi que a obra de Cristo na cruz ela é suficiente. Quando Jesus morreu ali por nós, Ele nos declarou justos e Deus olha para nós, Ele vê a morte de Cristo na cruz. E isso é muito importante para que nós entendamos. Martinho Lutero ele sofria com isso. Ele chegava a se mutilar às vezes, porque ele também não aceitava, ele sempre vivia pecando. E uma vez ele recebeu um conselho: leia a Bíblia, medite na palavra de Deus. E foi onde o Espírito Santo iluminou a mente dele relacionada à justificação pela fé. Aí ele entendeu, a justiça de Deus, ela também é perdão. A justiça de Deus não é castigo. A justiça de Deus ela é libertadora, porque Deus ele aplicou a sua justiça em Cristo Jesus em nosso lugar. E isso é maravilhoso demais. Romanos 4:25 diz que Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e Ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, na cruz, Cristo satisfez completamente e plenamente a justiça de Deus. E uma vez que nós cremos em Jesus, uma vez que nós fomos batizados em Jesus, andamos com Ele, estamos nele, nós estamos na condição de ser declarados inocentes por Deus. E é por essa razão que Paulo cita o Salmo 32, 1 e 2, lá na carta aos Romanos, no capítulo 4. Ele diz assim: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Uma coisa é alguém dizer que está perdoado por Deus. Outra coisa é Deus dizer que essa pessoa está perdoada. Então, se o Senhor não nos imputa pecado, o que nós devemos fazer? Devemos agradecer a Deus, devemos louvar a Deus, devemos estar muito gratos e felizes e viver como pessoas que foram perdoadas por Deus. A culpa não é algo que deve andar conosco, a culpa não é algo que deve perturbar a nossa mente.
porque Deus já nos perdoou, Deus nos declarou justos e isso é suficiente. Por vezes eu me pego pensando, sentindo culpa algumas vezes de pecados que nós cometemos e um dia que eu estava sentindo tanta vergonha e eu falei assim, Deus, eu sei que o Senhor é suficiente, eu sei que a morte que o Senhor teve que passar ali na cruz foi suficiente para perdoar os meus pecados. Então tira de mim esse sentimento de culpa. Tira de mim porque eu sei que eu não tenho mais culpa, apesar de que o diabo ele luta ardentemente para que a nossa mente, nosso coração fique se sentindo culpado. Mas se nós somos salvos, se nós andamos nele, se nós somos batizados, se nós tivemos a fé, Deus nos declarou justos, gente. Isso é muito, muito maravilhoso. Já falei isso tantas vezes, né? Mas é porque eu acho lindo demais, fico até emocionada. Então nós vamos concluir o assunto com 2 versículos em Romanos 8, que está em Romanos 8, versículo 33 e 34, que diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem vai acusar os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus intercede por nós. Jesus está à destra de Deus, intercedendo por nós. Deus nos justifica e Cristo intercede por nós. Precisamos de algo mais da parte de Deus para ter certeza que nós temos o perdão e a aceitação dele? Precisamos de algo mais? Não precisamos. Isso já foi suficiente. Tudo que Cristo fez por nós já é suficiente. E o que nós temos que pensar? Quanto nós somos gratos a Deus? Quanto nós somos gratos a Deus pelo que Ele fez por cada um de nós. Essa doutrina é tão linda, ela deve encher o nosso coração de alegria, de gratidão, sempre, sempre. E que impacto isso tem nas nossas vidas? Então eu quero deixar esse desafio para vocês de meditar sobre isso, meditar sobre essa doutrina, que por muitas vezes parece tão difícil de entender, mas não é difícil de entender. Nós devemos pensar que, eu falo assim, não é difícil, mas é um pouco mesmo. Eu demorei anos para entender. Quando me perguntavam, Ana Paula, justificação pela fé, eu falava, legal, eu sei, não sabia nada. E eu demorei muito tempo para aprender, entender de fato a profundidade que é. A profundidade que é Cristo ter morrido ali por mim e Deus me olhar e ver Cristo em mim. Porque se Deus olhasse para nós, se Deus olhasse para os nossos pecados, só nos restaria a morte, que é o salário do pecado. Mas Deus olha para nós e vê Cristo em nós. E isso é muito, muito lindo. Então o desafio que eu quero deixar para vocês é meditar nisso, meditar nessa doutrina. Quando lerem essa palavra justificação, se encontra muito na carta de Romanos. Lembrar dessa obra maravilhosa que Cristo fez na cruz por cada um de nós. E se algum de vocês aí que está me ouvindo ainda não faz parte da família de Cristo, ainda se sente culpado, ainda se sente triste, ainda se sente confuso, sem saber como fazer, a Bíblia é muito simples e Jesus foi muito simples ao dizer que quem crê em mim tem a vida eterna. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, se você ainda não crê em Jesus, creia em Jesus, somente pela fé, Deus vai te considerar inocente dos seus pecados e vai dar vida eterna. E assim nós poderemos viver eternamente no novo céu e na nova terra com Jesus Cristo. E com Deus também. Então eu quero agradecer novamente pela oportunidade. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis transmitir a vocês. E eu peço que Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão aí, que eu não conheço. Agora vocês me conhecem, né? Mas eu ainda não os conheço. E eu peço que Deus abençoe a cada um. Um abraço a todos, fiquem com Deus.